A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é uma das mais de 50 ofertas com prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas podem ter acesso, em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que vocês jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12,
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira e muito mais. Consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco e também querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos para a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 70 santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, faça também a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá no livro de Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27. Escolha o seu número, seja membro dessa igreja virtual, escolha o seu número, o número de 1 a 70, porque através desse número, todos os dias você receberá uma palavra revelada que vem através do livro e do capítulo da Escritura Sagrada, porque é a verdadeira palavra revelada. Você escolhe o seu número de 1 a 70 e seja parte desse rebanho, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para logo após os 70 rebanhos que eu vou sortear. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, mais uma vez, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar, Senhor, todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio do primeiro livro de hoje, para a meditação de todos vocês. E o primeiro livro de hoje é o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Romanos, que contém 16 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 1. Romanos, capítulo 1, para o rebanho, Romanos, capítulo 1 é o nosso primeiro livro de hoje. Romanos, capítulo 1 é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, a congregação e reunião de todos os santos filhos do Senhor Deus, para que ninguém ande só, assim como os 70 enviados do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10. Romanos, capítulo 1, que contém 32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver.
Romanos, que contém 32 versículos. A justiça pela fé. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder do Senhor Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, pois nele se descobre a justiça do Senhor Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo vivendo pela fé. A idolatria e a depravação da humanidade. Do céu se manifesta a ira do Senhor Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça, visto que o Senhor Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque o Senhor Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis do Senhor Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Vamos ao próximo livro, que é o nosso segundo livro de hoje. Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Cantares, do capítulo do livro de Cantares, para todos vocês. Capítulo 7, Cantares, capítulo 7, é o nosso segundo livro de hoje. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filho do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo é como taça redonda, em que não falta bebida. O teu ventre é como monte de trigo, cercado de lírios. Os teus 2 seios são como os 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim, os teus olhos são como a piscina de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Vamos à oração. O sorteio da oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 4. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa sua santa live, dessa sua santa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos ímpares, mas logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de 2 Reis com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Segunda Reis com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50.
21, 49, 22 e 50. E o capítulo é o capítulo 19 do livro de 2 Reis. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos. Capítulo 19, que contém 37 versículos. Isaías conforta a Ezequias. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento 2 assírios, 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Esther, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Seja você também membro dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70. Capítulo 9, Esther, capítulo 9, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. E vamos ao capítulo 9 do livro de Esther, que contém 32 versículos. O triunfo dos judeus. O rei ordenou que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã e enforcar os 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, mas o despojo não estenderam a mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para defender a vida e tiveram repouso dos seus inimigos. Mataram dos que os odiavam 75.000, mas o despojo não estenderam a mão. Aconteceu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 repousaram, e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como eu estou aqui, cumprindo a minha missão, fazendo a minha obra para com Ele, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. E os rebanhos são os rebanhos de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Capítulo 3. Naum, capítulo 3, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Naum, capítulo 3, que contém 19 versículos. Todavia, ela foi levada ao exílio, também os seus filhos foram despedaçados.
Nas entradas de todas as ruas e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada e te esconderás, também buscarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Sendo eles sacudidos, caem na boca dos que os há de comer. As tuas tropas no meio de ti são como as mulheres. As portas da tua terra estão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Vamos aos próximos rebanhos. Escolha você também o seu número de rebanho. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Obadias, com um capítulo, que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas na fenda das rochas, na tua alta morada. Que dizem no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. E vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 10. Esdras, capítulo 10, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3 e 67, 4 e 68. Esdras, capítulo 10, que contém 44 versículos. Esdras, capítulo 10. Os israelitas confessam os seus pecados. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa do Senhor Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora façamos aliança com o nosso Senhor Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Façam-se conforme a lei. Levanta-te, a ti pertence esse negócio. Nós seremos contigo, portanto, ser forte e age. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Filemão, com um capítulo.
Filemon com um capítulo. Vamos ao capítulo 1 do livro de Filemon para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. E o capítulo 1 do livro de Filemon contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu o pagarei para não dizeres que ainda me deves a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que te farás ainda mais do que peço. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Marcos, que contém 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. Marcos, capítulo 3, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Trinta e um, 39, 32 e 40. Marcos, capítulo 3, que contém 35 versículos. A família do Senhor Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava assentada ao redor dele. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade do Senhor Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos a 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 36, 33, 34, 37 e 38. 1 Samuel, capítulo 23. Que contém 29 versículos. Davi no deserto. Davi no deserto de Zife. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro, apressando-se em fugir para escapar de Saul. Porém, assim que Saul e os seus homens estavam para cercar Davi e os seus homens para os prender, chegou um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 13, 57,
14:58, 13:57, 14:58. Mas antes de sortear o livro e o capítulo para esses rebanhos, eu irei sortear agora uma das mais de 50 ofertas de que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. E nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade e conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica. E a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta, disponíveis em nossos canais, que estão todos, de nossas igrejas virtuais, estão todas escritas nos comentários. Vamos ao sorteio de uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 56. Vamos ver o que nos fala a oferta 56. Muita atenção. É possível um corpo ter boa saúde não recebendo alimentos e vitaminas necessárias para o bom funcionamento dos órgãos? Lembrando que o corpo é formado por membros e órgãos, e ambos são formados por células. E da mesma maneira é o corpo, Igreja de Cristo. Cada célula dos membros e órgãos do corpo de Cristo necessitam de um alimento, vitaminas e cuidados diferentes. É um dever e obrigação dos líderes proporcionarem essas necessidades. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível, que nossas afirmações são mentiras e que você e quem está apresentando a verdade vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 17 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao livro para os rebanhos que eu acabei de sortear. E o livro é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. 1 Crônicas, com 29 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 18. 1 Crônicas, capítulo 18, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E o capítulo 18 do livro de 1 Crônicas contém 17 versículos. A vitória de Davi. Reinou Davi sobre todo Israel, fazendo juízo e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era escrivão. Benaia, filho de Jeoiada, liderava os quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. É o livro de Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1, Sofonias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Sofonias, capítulo 1. Que contém 18 versículos.
ameaças de destruição. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas. Quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos juntamente com os sacerdotes. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Judas com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Vamos ao livro. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolha o seu número, um número de 1 a 70, que através desse número, todos os dias, através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração através da verdadeira palavra revelada, que é o livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Daniel, que contém Daniel, que contém 12 capítulos. Vamos ver qual a palavra. Daniel, vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 4. Daniel, capítulo 4, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Daniel, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 4 do livro de Daniel contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Senhor Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também membro dessa igreja virtual, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. E vamos ao livro.
Escolha o seu número de 1 a 70 e também um número de 1 a 22. E ambos darão total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Eu sorteio um número de 1 a 70 e um livro e um capítulo da Escritura Sagrada. No final da live eu faço sorteios de 1 a 22, no qual você mentaliza o número e pede ao Espírito Santo do Senhor Deus uma palavra, uma mensagem ao seu coração. No final, eu faço sorteio e você mentaliza. Agora, o número de 1 a 70, que você escolhe, que você terá um sorteio e um livro da Bíblia Sagrada, que é a total liberdade que o Espírito Santo tem de enviar uma mensagem ao seu coração, uma palavra, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, que é a verdadeira palavra revelada do Senhor Deus. Josué, que contém 24 capítulos. Josué, vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 4. Josué, capítulo 4, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Vamos ao capítulo 4 do livro de Josué. Capítulo 4 do livro de Josué contém 24 versículos. As pedras comemorativas. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e se acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó, as 12 pedras que tinham tirado do Jordão. Levantou-as Josué em Gilgal. Disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, fareis saber aos vossos filhos Israel passou em seco este Jordão. Vamos aos próximos livros, ou aos próximos rebanhos, perdão. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses, com 4 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E o capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu leal companheiro de Ju, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias.
capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 35 e 36. Rebanho santo de número 35 e 36, Malaquias, capítulo 2, que contém 17 versículos. A infidelidade de Judá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Senhor Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel, e em Jerusalém Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Senhor Deus, a qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. E vamos para o livro, para esses rebanhos. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Tito, capítulo 2, que contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nos presentes séculos, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de nós toda iniquidade e purificar para si um próprio povo, e aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. E vamos ao livro. É o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 12. Lucas, capítulo 12, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. E o capítulo 12 do livro de Lucas contém 59 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos. O capítulo 12 do livro de Lucas. Não devemos temer homens. Não devemos temer os homens. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles está esquecido diante do Senhor Deus. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje, que são os rebanhos de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. E vamos ao livro, que é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Atos, que contém 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 14. Atos, capítulo 14, para o rebanho santo de número 29, 41.
30 e 42. O capítulo 14 do livro de Atos contém 28 versículos. Os apóstolos em Icônio, Listra e Derbe, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça do Senhor Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram à reunião, reuniram a igreja, relataram quão grande coisa o Senhor Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Vamos a uma oração para dar início os dois últimos livros, sorteio dos dois últimos livros de hoje. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E vamos ao sorteio do penúltimo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de 2 João, com um capítulo. 2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai. Serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Vamos ao último livro de hoje para a meditação de todos vocês. 1 Coríntios, com 16 capítulos. 1 Coríntios, com 16 capítulos. 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, é o nosso último livro de hoje. E o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos. A necessidade de ordem no culto. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunir, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez haja intérprete. Se contudo não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com o Senhor Deus. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Vamos agora ao sorteio. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22. Mentalize, escolha o seu número de 1 a 22 para cada livro e capítulo sorteado. É para dar total liberdade para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolha o seu número de 1 a 22, porque o livro e o capítulo sorteado é uma mensagem para o seu coração, para a sua vida no dia de hoje. Você que mentalizou de 1 a 22, você escolheu o número 7. A palavra para você hoje está no livro de Romanos, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 2. É o livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou e escolheu o número 10. Você que mentalizou e escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 19.
Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Naum, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no livro de Sofonias, no capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 4. Uma sequência de 4 aqui. Você que mentalizou e escolheu o número 22, é Malaquias capítulo 2 que você vai meditar. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A palavra para você hoje está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 19. A mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. E eu vou falar daqui a revelação das ofertas. Essas ofertas te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de fé, a fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. E eu vou para uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 48. E vamos à oferta 48. Muita atenção. É possível em um hospital os médicos, os enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem de pacientes sem antes estarem curados para que as doenças não passem um para os outros? Assim também é como o segmento de fé em igrejas, quando todo aquele que possui títulos de liderança ou trabalho nos ministérios do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, com cargos e títulos espirituais, esses dizem serem perfeitos ou pecadores, por esse e outros motivos que na Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar perfeitos. E você ou quem você trouxer até nós que provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 9 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira.
muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito e membro de uma das nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir, compartilhar e curtir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16:24-27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente, fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.